Olá, eu quero dar continuidade a essa série de vídeos sobre o Velho Testamento como palavra de Deus. Mas antes, quero pedir desculpas pela minha voz, está um pouco rouca. Aliás, pouca não, né? Muito rouca. Mas eu quero deixar com vocês aqui a continuação desse vídeo. Ao mesmo tempo, pedir que vocês possam se inscrever no meu canal, que terão muitos estudos, e também você coloque um like, né? Ou se tiver alguma dúvida, coloque na mensagem e que nós tiraremos, ok? Muito bem, nós falamos que o ponto de vista de Jesus para o Velho Testamento, que era Jesus não fazia diferença, tanto é que antes dele ensinar o Sermão da Montanha, Jesus disse que nem um i ou um tio passará da lei. Agora nós vamos ver nessa série de vídeos o que nós não devemos mais cumprir do Velho Testamento, ensinados por Jesus. Isso é muito importante, porque Jesus veio cumprir, como ele mesmo disse, a lei. Ele veio cumprir e veio revelar o ápice dessa lei. Quando se fala em lei, a lei mosaica, ela se dividia em leis morais, que incluía várias leis em todos os aspectos, incluía as leis civis, as leis somente para o Estado de Israel, naquela época, e as leis cerimoniais de alimento, do sábado, das festas, do sacrifício, etc. Essas leis civil, cerimonial, lei do sábado, lei de alimentos, Jesus, nos evangelhos, ele revoga essas leis. Então, o primeiro vídeo que eu vou falar agora é que Jesus revoga as leis civis de Israel. Ou seja, Jesus demonstra que a igreja não tem mais necessidade de ter essas leis civis, a lei da pena de morte, pelos vários pecados. A igreja não era necessária cumprir mais essas leis. Então nós vamos ver o primeiro texto que nós vamos ler é João capítulo 8. João capítulo 8, a partir do verso 3, diz o seguinte: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bem, vamos analisar esse texto do Evangelho de João, que há alguma crítica textual, mas a maioria dos textos gregos
contém esse texto. A maioria dos textos e versões contém esse texto. Então, não há dúvida que esse texto está no Evangelho de João. Mas vamos analisar a situação. Os fariseus e escribas vieram até Jesus e o texto deixa claro que eles vieram para testá-lo, para prová-lo. Na verdade, esse teste era um teste muito capcioso, muito inteligente, porque quaisquer que fossem a decisão de Jesus, comprometia Jesus. Se Jesus dissesse para que eles não apedrejassem a mulher, Jesus se comprometia, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés e com certeza os fariseus iriam mostrar que Jesus era um falso profeta e o povo iria contra o próprio Jesus. Se Jesus dissesse para que apedrejassem a mulher, Jesus iria contra as leis de Roma, porque naquela época Roma tinha proibido os judeus de cometerem a pena capital. Nós vemos isso quando os líderes judaicos foram apresentar Jesus a Pilatos, que Pilatos disse que eles julgassem nas suas leis, e eles disseram que não tinham autorização para isso. Por isso que eles o entregaram a Pilatos para que Jesus fosse morto. Então, Jesus estava numa situação que quaisquer que fossem a sua resposta, Jesus estaria se comprometendo. Então, o que Jesus fez? Jesus os levou para o Velho Testamento. E é esse texto que nós vamos ler agora, que está em Deuteronômio 17:6. Deuteronômio 17:6 diz o seguinte: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será o morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Vamos entender o texto. Aqueles homens trouxeram a mulher pega em adultério. Ela foi pega em adultério. No entanto, a lei em Deuteronômio dizia que se se fossem pegos, teria que trazer o homem e a mulher. Ambos teriam que morrer apedrejados. Ambos teriam que morrer. Porém, eles trouxeram somente a mulher. E Jesus, então, dá-lhes uma resposta que nós podemos inferir o que Jesus queria dizer com a expressão aquele que não tiver pecado. Vamos analisar, então, João 8:7 no original grego, porque é somente em grego que nós podemos perceber algumas coisas. No verso 7 do capítulo 8 do Evangelho de João, diz: Hos de pemenon erontontes auton, anakypsais eipen pros autus, ho anamatetos sumo, proton epauten toluthon baleton. Então notem aqui que diz assim: como insistiam, o verbo está no imperfeito, como insistiam, perguntavam, né? Tendo reclinado, disse para eles: aquele que não tiver pecado de vós, o inocente, ro anamartetos simon, lance, baleto, lance primeiro a pedra na mulher. Lance primeiro a pedra na mulher. Notem que a expressão aquele que não tiver pecado é uma só palavra em grego, é um adjetivo que nesse caso está substantivado com o artigo ro anamartetos, que quer dizer o inocente, aquele que não tiver pecado. O que nós podemos tirar por inferência? Segundo a lei, aquele que fosse testemunha teria que lançar a
pedra primeiramente para que os demais continuassem apedrejando os réus. Só que Jesus disse: aquele que foi inocente em relação a quê? Ao adultério. O que nós podemos entender? É que Jesus apelou àqueles que estavam com ela. E o que parece que houve uma armação daqueles que estavam com a mulher, ou aquele que estava com a mulher, adulterando. E então eles trouxeram somente a mulher, e segundo a lei, aquele que fosse testemunha, que lançasse a primeira pedra, para que os demais também continuassem apedrejando. Então Jesus diz: aquele que foi inocente, que lança a primeira pedra. Ou seja, o homem que estava adulterando com aquela mulher estava presente lá. Aquele homem que fizeram uma armação estava presente, e aquele homem que doeu a consciência não atirou a primeira pedra. E por isso aquela mulher foi salva. Depois, Jesus então fez uma pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Jesus faz uma pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Eles ainda estão aí? Ninguém te condenou? Perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Ora, o único que poderia condenar aquela mulher naquele momento, como testemunha, porque ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, era Jesus. Jesus era o único que poderia dizer e pegar uma pedra e lançar na mulher, porque ele é testemunha, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. E aí, portanto, Jesus perguntou: onde estão os teus acusadores? Ou seja, aquele que lançaria a primeira pedra. Onde estão os teus acusadores? Alguém te acusou? A mulher disse: ninguém. Eu tampouco não te acuso. Vai em paz. Nesse momento, Jesus está revogando as leis civis de Israel de pena de morte pelos vários pecados. Ou seja, a partir desse momento, Jesus estava dizendo que a situação política daquela época não condizia com a pena de morte, porque se Jesus mesmo levasse que aquela mulher morresse apedrejada, ele poderia ser morto por Roma, porque não era permitido. Portanto, Jesus nesse momento está revogando as leis civis de Israel.